Oi gente, tudo bom? Hoje é um daqueles vídeos que vocês amam, que inclusive já tem alguns aqui no canal nesse estilo, vou até deixar no card aqui em cima pra vocês verem, que eu dou várias dicas aí de maquiagem pra você aplicar nas suas clientes, e caso você não seja maquiador, mas tá aqui me assistindo, você também pode usufruir dessas dicas na sua automake. Então antes de começar, já se inscreve aqui nesse canal, vamos fazer este canal crescer ainda mais. Me segue lá no Instagram, porque lá no Instagram também tem vários conteúdos de maquiagem, dicas inclusive que eu não dou aqui no YouTube, tem coisa que eu falo lá e que eu não falo aqui. Aí tu só me assiste aqui no YouTube, fica perdendo conteúdo. E já clica no gostei se você gosta desse tipo de vídeo, e também porque ajuda muito na divulgação do canal. E dito tudo isso, como de praxe, vamos lá começar. E vamos começar com a primeira dica que eu acho que eu nunca falei aqui no canal. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui são dicas novas, hein, que eu nunca comentei aqui, ou pelo menos nunca reuni tudo em um vídeo só. E a primeira dica é usar o Fix Plus de uma forma diferente do que eu mostro pra vocês aqui. Eu geralmente mostro eu aplicando durante a maquiagem ou no final da maquiagem mesmo, pra tirar aquele aspecto de pó, ajudar na fixação da maquiagem. Mas o Fix Plus tem uma outra forma de aplicar que é muito interessante e muito boa, que muitos maquiadores usam, que é usar ele como um primer. Ou seja, depois que você fizer a hidratação da pele, naquele passo a passo de pré-maquiagem mesmo, você vai aplicar o Fix Plus na sua pele, vai vir com um pincelzinho Duo Fiber e vai espalhar o Fix Plus por toda a pele. Exatamente, não vai deixar absorver e secar como a gente geralmente faz, vai vir espalhando mesmo ele com o pincel Duo Fiber. E por que fazer isso? Porque o Fix Plus ele tem glicerina na composição dele, na fórmula dele, ou seja, ele também pode atuar como um primer, fazendo toda aquela película, aquele filme que geralmente o primer faz, e ajuda muito mais na fixação da maquiagem, no acabamento da base também. Ela vai ficar com aquele aspecto mais de porcelana. Faz o teste e depois me conta, tu vai ver a diferença que dá aplicar a base sem o Fix Plus por baixo e com o Fix Plus desse jeito espalhadinho ali na pele. A segunda dica eu já falei em alguns vídeos isolados aqui do canal, mas é sempre bom ressaltar, que é sobre a hidratação da pálpebra. Esse é um passo muito importante na maquiagem, não só para ajudar a não craquelar o corretivo, a sombra, mas tem um porém aí também, que eu acho que isso eu nunca falei por aqui. Aposto que vocês, maquiadores, já passaram por aquele perrengue da cliente lacrimejar enquanto a gente tá maquiando os olhos dela, e aquela lagriminha linda e maravilhosa cria um buraco ali na pele e nunca mais a sombra pigmenta. Já passou por isso? Eu também. Só que quando a gente hidrata bem a pálpebra e essa região aqui mesmo da lateralzinha, que é onde a lágrima escorre, esse hidratante ele acaba criando essa película ali na pele, e se a cliente chorar enquanto a gente tá fazendo a make, é muito mais difícil de criar esse buraco e a sombra não pigmentar mais, porque o hidratante criou essa películazinha. Essa é uma dica preciosa que vai te ajudar a não passar mais por esse tipo de perrengue, acredita em mim. Inclusive, voltando ali pro Fix Plus, lembra que eu falei pra espalhar o Fix Plus por toda a pele com um pincelzinho, né? Pois bem, traz o restinho que tá no pincel pra pálpebra também, que vai ser mais uma película ali criada e vai evitar também de criar esse buraquinho aí da lágrima. A terceira dica é sobre sobrancelhas, e eu já falei em um desses vídeos aqui no canal de dicas pra maquiadores sobre fazer a sobrancelha por último, né? Depois que você já tiver feito toda a sombra ali nos olhos, pra evitar que você carregue, que você pese demais nas sobrancelhas. E hoje eu vou te dar mais uma dica a respeito disso, sobre não pesar na sobrancelha. Caso você, em conjunto com a sua cliente, não goste de uma sobrancelha super marcada, aquela sobrancelha super desenhada, ela gosta de uma sobrancelha mais natural, a dica que eu vou te dar é: contorna a sobrancelha dela com um corretivo ou com a própria base mesmo, antes de preencher, antes de vir com a sombra ou com qualquer outro produtinho de preenchimento aí da sobrancelha. Isso já vai te dar um efeito super natural, porque quando a gente faz esse contorno da sobrancelha, realça ainda mais os pelinhos, já deixa eles desenhadinhos no lugar, e praticamente a gente não precisa usar sombra nem pastinha, dependendo, é claro, né, dos pelinhos aí da sua cliente, mas já ajuda muito a não pesar. Nessa maquiagem, por exemplo, eu não usei sombra, não usei pastinha, nada disso na minha sobrancelha. A única coisa que eu fiz foi vir com um gel de sobrancelha pra deixar os pelinhos todo no lugar, e esse gel tem um pouco de cor, então já ajuda a dar uma leve preenchida, e vim delimitando ali com o corretivo ao redor de uma forma bem sutil também, e só. Minha sobrancelha está aqui, ó, super natural. Tem até algumas falhinhas, mas eu não me importo. Eu acho que dependendo do estilo de make que a gente quer fazer, também fica linda a sobrancelha sem estar super marcada, e é um estilo que eu tenho gostado muito, então anota essa dica aí. Próxima dica preciosa aí também pros maquiadores. Eu sei que vocês, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, que é quando a gente vai passar o corretivo ali na cliente e pede
pede pra ela olhar pra cima e fala, não olha pra baixo porque eu vou selar. E aí ela, tá bom. Daí começa a olhar pra baixo, desvia o olho, começa a mexer ali a pálpebra. E até tu pegar o pó, a esponjinha pra selar o corretivo, ela já mexeu até a pálpebra e tu tem que vir tirando todo o corretivo que acumulou de novo antes de aplicar o pó, né? Já passou por isso? Sei que já. E a minha dica é, fica logo com 2 esponjinhas de prontidão. Uma tu já coloca o pozinho e a outra você vem dando aquela batidinha no corretivo, espalhando ele. E assim que você finalizar, já vem com a outra esponjinha selando aquele corretivo. Quando você já fica na mão ali com a esponjinha que tem o pó, fica muito mais fácil de não ter toda essa trabalheira da cliente ficar olhando pra baixo sem poder, né? Você já selou ali no lugar, rápida como um flash. E a próxima dica é tirar o excesso do pó translúcido com um pó compacto. Isso vai ajudar muito a evitar que o pó estoure no flash. Então é sempre legal vir com um pozinho com cor, só um pouquinho, não precisa pesar, e varrer ali aquele pó translúcido com esse pó compacto. Ainda falando de pó solto, de pó translúcido, cuidado caso você tenha o hábito, né, na sua técnica de fazer toda a pele da cliente antes e depois fazer os olhos. Se você faz isso, é bem provável que você faça aquela caminha de pó aqui debaixo dos olhos, né, pra sombra não cair, não manchar a pele. E aí vem uma dica muito importante sobre o pó que você vai usar pra fazer essa caminha. Eu recomendo que pra fazer essa caminha você use um pó um pouco mais branquinho do que os pós com um fundinho bege, porque esses pós translúcidos que tem o fundinho mais begezinho, eles oxidam mais fácil. Então, como ele vai ficar ali embaixo por muito tempo, até você finalizar toda a sombra da pálpebra, é provável que ao final, na hora de você varrer esse pó, essa área aqui da pele tenha oxidado. Dependendo do corretivo, do pó e da base que você usa, isso pode acontecer sim. Então, eu recomendo pra fazer esse tipo de caminha mesmo, pra sombra não cair, usar um pó translúcido mais branquinho. E aí vem com aquela dica anterior de, na hora de varrer, usar um pó com cor pra evitar qualquer resquício de pó branco ali que estoure no flash. Próxima dica é sobre o corretivo que a gente usa pra fazer a base de sombras ali na pálpebra antes de começar a aplicação das sombras. E a dica é não diluir o corretivo. Muitas vezes eu diluo, não tem problema nenhum nisso, mas se você quiser um efeito da sombra um pouco mais potente, mais viva, eu recomendo não diluir o corretivo e usar ele um pouco mais pastosinho mesmo. Mas aí tu vai falar, Ingrid, mas corretivo pastoso é muito seco, vai craquelar tudo. E a dica pra isso não acontecer é você mexer bastante o pozinho ali do corretivo, porque ele vai começar a criar uma textura de mousse, então ele vai ficar bem mais molinho, não vai deixar aquele aspecto craquelado, vai ficar bem lisinho na pálpebra e vai potencializar muito mais e fixar muito mais também a sombra do que ele diluído. Inclusive, junto com essa dica, já vou te dar mais uma, que é sobre não selar esse corretivo da pálpebra. Eu sei que muita gente gosta de selar, às vezes eu também selo, mas quando a gente sela esse corretivo com um pauzinho translúcido, geralmente esses pós têm talco, tem dióxido de titânio na composição e isso dá um efeito mais acinzentado na sombra, ou seja, ela perde um pouco da saturação. Então, caso você queira aquele efeito de sombra bem viva mesmo, bem saturada, o ideal é não selar esse corretivo da pálpebra. E aí vamos falar de esfumado, uma dica bem legal para você não perder o efeito, a potência, né, da sua sombra é não aplicar a sombra já esfumando. Muita gente fala isso pra mim, Ingrid, minha sombra não pigmenta, meu Deus do céu, o que eu faço? E na maioria das vezes o problema não está na sombra, mas está na forma que você aplica ela. E uma das coisas que faz a sombra perder um pouquinho a potência, a pigmentação dela, é já chegar com o pincel esfumando. Então a minha dica é, deposita bastante a sombra ali na pálpebra, no côncavo, onde você quiser, e depois você vem esfumando e esfuma somente a bordinha dela, não esfuma em cima de onde você aplicou. A diferença da pigmentação é gritante e o esfumado acaba ficando até com um degradê bem mais bonito. Penúltima dica é ainda sobre esfumado, mas não necessariamente só da sombra. Na verdade, em tudo que você fizer na maquiagem, o ideal é você sempre esfumar primeiro as bordas e depois o centro, caso necessário. Porque a gente sempre quer o centro mais potente, mais intenso, e as bordinhas é aquilo que vai dando transição para a pele. E isso vale tanto para sombra, como eu acabei de explicar, quanto para contorno também. Então, se você quer fazer um degradê bonito do seu contorno, deixar o centro dele um pouquinho mais intenso e as bordinhas desaparecendo na pele, a minha dica é, aplica o contorno, primeiro concentrando ele onde você quer e depois esfuma, talvez até com um outro pincel limpinho, somente as bordinhas dele, e o centro vai ficar mais intenso, porém vai ter aquele degradê ali pra pele bonito, que não fica nada marcado. Última dica, e essa muitos alunos inclusive me perguntam no meu
curso no Escola de Maquiadores. Já deixa teu nome na lista de espera para a próxima turma, vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Tá quase saindo, hein? Tá quase abrindo as inscrições. Mas voltando aqui, muitas de vocês falam pra mim: Ingrid, como que você faz pra aplicar a bruma no final da maquiagem, o Fix Plus, e a cliente não borrar o olho inteiro, a máscara de cílio, o delineador? E caso você tenha aplicado a máscara de cílio, o delineador ali, tudo por último na maquiagem, caso você faça os olhos da sua cliente por último na maquiagem, e eles ainda estão ali molhadinhos, mas você já tem que aplicar a bruma, a minha dica é você tampar os olhinhos. Exatamente, tampa os olhos da cliente com a mão e vem aplicando Fix Plus por todo o resto dos olhos. Muitos maquiadores fazem isso em workshop, né, quando maquiam modelos. Eu faço isso em mim também, porque na automaquiagem eu faço os meus olhos por último e minha máscara de cílios sempre tá molhada, porque é a última coisa que eu passo, né? Então eu tampo os meus olhos e aplico o Fix Plus pelo resto do rosto. E daí, nada borra. E é isso, gente. Essas são as 10 dicas do vídeo de hoje. Caso você é nova aqui no canal e ainda não tenha visto meus outros vídeos dessa série, vou deixar o card aqui em cima pra vocês irem lá conferir, porque tem muitas outras diquinhas nesses outros vídeos. E a ideia do vídeo é reunir mesmo dicas práticas, rápidas, fáceis, que às vezes eu até solto em um vídeo ou outro perdido aqui do canal. Muitas vezes eu nunca comentei isso com vocês em um vídeo só. Sei que vocês amam esse tipo de vídeo, por isso trouxe mais um aqui. E se você gostou, deixa um joinha aqui no vídeo. Se você tem alguma outra alternativa de alguma dica que eu dei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários também, que é sempre bom a gente trocar dicas, informações. E se tu não for me seguir no Instagram no início desse vídeo, para tudo agora, vai me seguir que lá também tem muita dica de make. Eu fico mais pertinho de vocês também, a gente fortalece nossa amizade. Se inscreve aqui no canal. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!